Seja bem-vindo ao Verdade que Desperta. Aqui, cada palavra é uma faísca, cada verdade é um confronto e cada vídeo é um chamado à sua alma. Se você sente que algo dentro de você está morrendo em silêncio, essa é a hora de despertar. Deixe a verdade te incendiar por dentro e acender aquilo que o mundo tentou apagar. Você não está aqui por acaso. O céu tem algo a dizer. E está começando agora. E por favor, se esse vídeo tocar em você, compartilhe com quem você ama e quer bem. Curta, comente, inscreva-se. E ative o sininho. Este canal é inspirado na ousadia e na urgência espiritual de se aproximar de Deus e crer que Ele existe. Cremos que o Evangelho precisa ser pregado com verdade, compaixão e poder, não para agradar, mas para despertar. Ele nasceu para confrontar o vazio, curar feridas invisíveis e chamar cada alma de volta ao seu propósito eterno. Aqui, cada palavra carrega peso, porque sabemos que uma vida pode mudar em um só vídeo. Espero que você desfrute daquilo que o Espírito Santo quer falar ao seu espírito neste exato momento. Você está vivendo, mas algo dentro de você está morrendo em silêncio. Há um vazio, um aperto que você não sabe explicar. As pessoas olham para você e pensam que está tudo bem, mas você sabe que não está. O que está te matando não é o que os outros veem, é o que você sente quando está sozinho. Hoje, Deus vai expor aquilo que você escondeu até de si mesmo. Esse vídeo não é entretenimento, é um alerta espiritual, um chamado profético. Assista até o fim e prepare-se para o confronto e para a libertação. Você já sentiu um peso invisível? Uma angústia silenciosa que parece te consumir aos poucos, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar normal? Esse é o silêncio mortal que habita no coração de muitas pessoas. Uma guerra interna, sem voz, uma ferida que sangra em segredo. Muitas vezes, não percebemos que algo dentro de nós está minando nossa paz, saúde e até nossa fé. É como uma doença silenciosa que avança sorrateira, corroendo lentamente aquilo que sustenta nossa vida emocional e espiritual. A Bíblia fala da importância de guardar o coração, pois dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Mas, se não ouvirmos o clamor desse silêncio interior, permitimos que o mal se instale e tome o controle. O inimigo sabe que enquanto estivermos distraídos ou ignorantes desse silêncio, ele pode agir livremente em nossas emoções e pensamentos. O que parece normal pode ser o sintoma mais perigoso da cegueira interior, que impede a cura e o crescimento. Jesus alertou que não é o que entra no coração que contamina o homem, mas o que sai dele. Mateus 15:18. O silêncio mortal está justamente ali, dentro, gerando frutos amargos, que nem sempre percebemos. Imagine um vaso com uma rachadura invisível. No começo, nada parece errado, mas com o tempo, a água vaza e o vaso perde seu valor e sua utilidade. Assim é o nosso interior quando ignoramos as dores e as causas que nos enfraquecem. A partir do momento em que fechamos os olhos para essa realidade, estamos dando espaço para a destruição silenciosa. Mas reconhecer esse silêncio é o primeiro passo para o despertar. É como o despertar de uma nação que caminha em trevas sem saber que está perdida. Quando o Espírito Santo começa a nos mostrar essa verdade, vem junto a dor do confronto, mas também a esperança de transformação. Por isso, este alerta não é para gerar medo, mas para trazer clareza. Você não está sozinho nessa batalha invisível. Assim como Jó, que passou pela provação mais profunda sem entender de imediato o porquê, podemos aprender que a luta interior faz parte do caminho para a redenção.
Jó 1, 21, 22. O que está te matando por dentro não é necessariamente uma crise visível, mas um acúmulo silencioso de dores, rejeições, medos e feridas não curadas. Elas se alojam na alma, criando um campo fértil para a morte espiritual se não forem tratadas com urgência. Você pode estar vivendo como se estivesse bem, mas a verdade é que o silêncio mortal dentro de você é uma guerra que pede intervenção divina. O desejo de Deus é que essa ferida venha à luz, seja exposta e curada pelo poder do seu amor. Hoje, esse chamado é para que você abra seus olhos e seu coração, permitindo que o Espírito Santo revele o que está oculto. Somente assim, a cura poderá começar e a vida verdadeira poderá florescer onde antes havia morte. Não ignore esse silêncio, porque ele é o grito abafado da sua alma pedindo socorro. Deus quer te dar a libertação que você precisa, mas você precisa estar disposto a escutar e a lutar. O silêncio mortal pode estar te matando, mas a luz da verdade pode te libertar. Permita-se ser transformado e comece a viver em plenitude, com o coração renovado e livre para cumprir o propósito divino. Existe uma raiz oculta que cresce silenciosa dentro de muitos corações, uma raiz invisível que alimenta o vazio e o desânimo, corroendo a alma sem que percebamos. Essa raiz é a falta de propósito. O vazio que nasce quando deixamos de enxergar sentido na vida que Deus nos deu. No livro de Eclesiastes, Salomão, que teve tudo, declarou que tudo é vaidade e correr atrás do vento quando a vida não tem propósito. Essa constatação é um alerta para todos nós que vivemos presos a rotinas vazias e sonhos desconectados do chamado divino. Quando a alma não encontra sua missão, ela se torna terreno fértil para a tristeza profunda e a desesperança. O desânimo é um inimigo sorrateiro, que enfraquece a fé e rouba o vigor da esperança. Sem propósito, a vida perde a cor e a alma a motivação para se levantar todos os dias. Mas o propósito não é um ideal distante. Ele é uma revelação espiritual que o Senhor quer dar a cada um de nós. Assim como Moisés foi chamado para libertar o povo de Israel, mesmo em meio a dúvidas e fraquezas, Êxodo 3, você também foi chamado para uma missão que só você pode cumprir. Quando entendemos que fomos criados para algo maior, o vazio começa a ser preenchido com uma luz poderosa, que dissipa as trevas do desânimo. Encontrar o propósito é reencontrar a vida em sua essência. É redescobrir a chama que aquece o coração e impulsiona a alma. Esse reencontro não acontece por acaso, mas é fruto de uma busca sincera e profunda. O Salmo 42 nos mostra um coração sedento por Deus, clamando por um renovo e por esperança. Essa sede só é saciada quando entregamos nossa vida para que Ele nos revele o sentido real da nossa existência. Não permita que o vazio silencioso continue consumindo seus dias. A raiz do desânimo pode parecer invisível, mas ela está ali, minando sua fé e roubando seu futuro. A boa notícia é que, com Deus, toda raiz seca pode brotar de novo e florescer em esperança. Esse é o momento de abrir mão do vazio e abraçar o propósito divino, deixando que Ele cure sua alma e reacenda a chama da vida. Deus quer dar sentido à sua jornada e encher seu coração de uma esperança que não decepciona. Se você está sentindo o peso do desânimo e a dor do vazio, saiba que essa luta é real, mas a vitória também é. O Senhor está pronto para transformar seu deserto em jardim e sua alma sedenta em fonte de água viva. Isaías 35, 1, 2, João 4,14. Não deixe que a raiz invisível do vazio continue te corroendo. Busque a luz do propósito e permita que o Espírito Santo te guie para uma vida plena, renovada e cheia de sentido. Muitas vezes caminhamos pela vida com os olhos abertos, mas espiritualmente estamos cegos. Essa cegueira é um véu invisível que nos impede de enxergar o que realmente está nos destruindo por dentro.
Ela bloqueia nossa percepção e nos faz aceitar o sofrimento como algo normal, sem questionar suas raízes profundas. No Evangelho de João, Jesus repreende os fariseus dizendo: se fosseis cegos, não teriam pecado. Mas como dizem, vemos, o vosso pecado permanece. João 9, 41. Essa frase revela que a verdadeira tragédia não é a falta de visão física, mas a cegueira espiritual que paralisa a alma e a mantém presa em ciclos de dor. Quando estamos espiritualmente cegos, não reconhecemos as mentiras que nos cercam, aquelas que o inimigo usa para nos afastar do propósito de Deus. Somos enganados por falsas promessas, por desejos vazios e por um conformismo que nos adormece, impedindo que busquemos a transformação verdadeira. Essa cegueira nos faz aceitar relacionamentos tóxicos, hábitos destrutivos e uma vida sem direção, como se fosse o único caminho possível. O profeta Isaías fala de um povo que tem olhos, mas não vê, ouvidos que não ouvem, uma imagem que retrata a situação de muitos que vivem em meio à escuridão espiritual sem perceber. O perigo da cegueira espiritual está em sua sutileza. Ela não grita, não se revela de forma óbvia. Ela se instala em pequenos detalhes, uma desculpa aqui, um medo ali, uma resistência à mudança. E assim, lentamente, ela destrói a alma, deixando um rastro de frustração, ansiedade e vazio. Mas Jesus é a luz do mundo, aquele que veio para abrir nossos olhos e libertar-nos das trevas. João 8, 12. Ele nos chama a despertar para a realidade espiritual, a ver além do que os olhos naturais captam e a reconhecer o que verdadeiramente precisa ser transformado. Despertar dessa cegueira exige coragem e entrega. É um processo que começa quando decidimos olhar para dentro com honestidade, buscando a direção do Espírito Santo para revelar o que está escondido em nosso coração. É um convite para sair da ignorância e caminhar em direção à liberdade. Não estamos sozinhos nessa jornada. Deus está ao nosso lado, pronto para levantar o véu que cobre nossos olhos e mostrar a luz da verdade que liberta. É hora de rejeitar o conformismo espiritual e buscar a revelação que cura e transforma. Se você sente que algo está errado, mas não consegue entender o que é, talvez seja a cegueira espiritual falando mais alto. Ore por essa visão, peça a Deus que abra seus olhos e prepare seu coração para enxergar o que Ele quer revelar. Quando a luz da verdade brilhar em nossa vida, o que antes era destruição se torna caminho de cura, esperança e restauração. Deus quer que você veja e viva em plenitude, livre das cadeias invisíveis que aprisionam a alma. Não permita que a cegueira espiritual continue governando seus dias. Busque a visão que vem do alto. Deixe que o Espírito Santo te guie e transforme seu interior. A verdadeira liberdade começa quando abrimos os olhos para a luz de Deus. Dentro de cada um de nós existe um lugar oculto, um espaço secreto, onde guardamos nossas dores mais profundas. Muitas dessas feridas são invisíveis aos olhos do mundo, mas dolorosamente reais para o coração que as carrega. São cicatrizes que nunca tiveram a chance de receber o bálsamo da cura. A Bíblia nos ensina que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração, o espírito se abate. Essas dores invisíveis, quando não curadas, começam a transformar nossa alma. Elas roubam nossa alegria, minam nossa paz e nos tornam vulneráveis às tempestades da vida. Feridas emocionais deixadas pelo passado, rejeições, perdas, traições ou mesmo palavras duras proferidas por aqueles que amamos, atuam silenciosamente como o veneno que corrói nossa essência. Muitas vezes nem sabemos que estamos carregando esse peso até que ele se torne insuportável. Jesus também experimentou feridas profundas. Ele sentiu a rejeição, a dor da traição e o abandono. Isaías 53, 3, 5. Mas ele nos mostrou que essas feridas não são o fim da história. Pelo contrário, são pontos de partida para um processo de redenção e cura que só Ele pode operar. Quando ignoramos essas dores, permitimos que elas tomem domínio, criando muros invisíveis que nos afastam de Deus e dos outros.
Essas feridas nos cegam para o amor que Deus quer derramar em nós e para a vida abundante que Ele deseja oferecer. É urgente reconhecer essas feridas, não para nos afundar no sofrimento, mas para abrir espaço para a cura divina. Somente ao trazer à luz essas dores, expô-las diante do Senhor e entregar a Ele nosso sofrimento, poderemos experimentar a transformação do nosso interior. Deus não nos abandona nas nossas feridas. Ele é o médico dos corações quebrantados e nos convida a entregar cada pedaço ferido a Ele, confiando que Ele restaura até o que parece impossível de sarar. Aceitar a cura é um ato de fé e coragem. É olhar para o passado com os olhos da esperança e permitir que o amor de Cristo infiltre cada área machucada, trazendo vida onde havia morte e luz onde havia escuridão. Você não precisa carregar essas feridas sozinho. Deus quer caminhar com você nessa jornada de restauração. Ele quer transformar a dor em força, o sofrimento em testemunho e a ferida em um portal para um novo recomeço. Liberte-se hoje das dores invisíveis que roubam sua alma. Abra seu coração para o poder restaurador de Deus e permita que Ele faça em você uma obra nova, mais profunda e eterna. Existem olhos que veem, mas não enxergam. Assim é a cegueira interior, uma sombra invisível que nos impede de reconhecer o que está consumindo nossa alma. Estamos vivendo em um mundo onde a ilusão do controle mascara a verdade do caos interior. A palavra de Deus nos alerta, porque este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Isaías 29:13. Essa distância revela a cegueira do coração, onde a alma não reconhece suas próprias feridas. A cegueira interior é como um véu que cobre a mente e o espírito, tornando-nos incapazes de perceber os pensamentos tóxicos, as emoções não resolvidas e os hábitos que nos afastam da vida plena. O perigo é que, sem perceber, seguimos por um caminho de autodestruição. O apóstolo Paulo, mesmo sendo um grande líder, conhecia essa luta, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. Romanos 7:19. Essa batalha interna revela como a cegueira espiritual pode prender o homem em ciclos de erro e dor. Muitas vezes, nosso orgulho, medo ou até a rotina nos cegam para a necessidade de olhar para dentro com honestidade. Preferimos viver na neblina do desconhecido a enfrentar a dor da verdade. Mas é justamente nesse momento de humildade e entrega que Deus entra com a luz que dissipa a escuridão. Ele nos convida a tirar o véu da cegueira, a buscar discernimento espiritual e a abrir os olhos para a realidade que nos cerca e nos aflige. A transformação começa quando reconhecemos que não sabemos tudo e nos permitimos ser guiados pelo Espírito Santo, que traz clareza, entendimento e direção. É um processo que exige coragem e fé para enfrentar o que está escondido. Jesus disse: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." João 10:10. Mas a vida abundante só é possível quando os olhos da alma são abertos para enxergar a verdade, mesmo que ela incomode. Não permita que a cegueira interior dite o rumo da sua vida. Peça a Deus que lhe revele as áreas ocultas, que lhe dê a graça de se libertar das sombras que o aprisionam. Deixe o Espírito Santo ser seu guia, sua luz em meio à escuridão, para que você possa caminhar na verdade e na liberdade que só Ele pode proporcionar. Abrir os olhos espirituais é o primeiro passo para a verdadeira libertação e para viver a plenitude do propósito que Deus tem para você. Muitas vezes, o que nos destrói por dentro não grita, não faz barulho, é silencioso, sutil, quase imperceptível. Esse vazio interior é uma ferida oculta que corrói a alma sem que percebamos, como um câncer espiritual que avança sem aviso. Esse vazio se manifesta em sintomas que ignoramos, confundimos ou tentamos preencher com coisas passageiras. Uma sensação constante de insatisfação, ansiedade, medo sem causa, solidão, mesmo cercados de pessoas. Na Bíblia encontramos a história de Elias, que mesmo depois de grandes vitórias espirituais, sentiu-se profundamente desanimado e sozinho. 1 Reis 19.
Seu coração estava vazio, sua alma sedenta, mesmo em meio ao milagre. Esse vazio é um alerta que Deus nos envia para que olhemos para dentro, para que questionemos o que realmente estamos alimentando em nossa vida. É o espírito que precisa ser nutrido, não a carne ou as circunstâncias. Ignorar esses sintomas é como ignorar a dor de um corpo doente, pois o vazio interior, quando não tratado, abre espaço para depressão, desespero e até o desvio do caminho da fé. Mas há esperança. Identificar esses sintomas é o primeiro passo para a cura. É reconhecer que algo está errado e que precisamos buscar ajuda no Senhor, que é o médico dos corações feridos. Deus nos chama a não vivermos na superfície, mas a mergulharmos profundamente em nossa alma, permitindo que o Espírito Santo revele o que está escondido, trazendo luz e vida. Quando paramos para ouvir nosso coração, entender nossas emoções e confrontar nossas sombras, abrimos espaço para a restauração que só Ele pode operar. Lembre-se das palavras de Jesus: "Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome." João 6,35. Só Ele preenche o vazio da alma, dando sentido e propósito. Não se acomode com o vazio que corrói por dentro. Busque a presença de Deus com todo o seu ser e permita que Ele renove a sua mente e transforme o seu espírito. Você não está sozinho nessa luta. Deus está pronto para restaurar, curar e preencher cada vazio com seu amor infinito. Vivemos em uma cultura que valoriza a aparência, a força e o controle. Por isso, muitos aprendem a usar máscaras para esconder a dor, o medo e a fragilidade que sentem por dentro. Fingimos estar bem, mesmo quando o coração grita por socorro. Essa máscara se torna um mecanismo de sobrevivência, um escudo contra o julgamento, a rejeição e a vergonha. Mas quanto mais a usamos, mais nos afastamos da verdade e do caminho da cura. O apóstolo Paulo nos mostra sua vulnerabilidade em 2 Coríntios 12, quando fala da espinha na carne que o atormentava. Ele não a escondeu, mas confessou sua fraqueza, reconhecendo que a força de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ao esconder nossa dor, nos tornamos presos de uma prisão invisível, onde o sofrimento cresce em silêncio e nos consome. É como estar cercado de pessoas e ainda assim sentir um isolamento profundo. Esse fingimento impede que a luz de Deus penetre em nossa alma e nos livre das correntes que nos prendem. É na honestidade, na confissão e na entrega que encontramos a liberdade. Se você está usando uma máscara hoje, saiba que Deus conhece seu coração e anseia por libertá-lo da carga. Ele não quer que você carregue esse peso sozinho. A verdadeira cura começa quando paramos de fingir e entregamos nossas dores ao Pai, que é misericordioso e fiel para nos restaurar. Deixe o Espírito Santo quebrar essa armadura e permita-se ser visto por Ele. Não como você aparenta, mas como você realmente é. A vulnerabilidade é um portal para o poder de Deus. É nela que encontramos a força para recomeçar, para nos levantar e caminhar em liberdade. Nunca se esqueça, Jesus não veio para chamar os que estão sãos, mas os que reconhecem a sua necessidade. Mateus 9:12. A máscara pode cair hoje porque você está em um lugar seguro para ser curado. Muitas vezes, dentro do tumulto de nossos pensamentos e emoções, há uma voz suave e quase imperceptível tentando nos alcançar. Essa é a voz do Espírito Santo, que sussurra verdades que nosso coração cheio de medo ou orgulho tenta ignorar. Em Isaías 30:21, Deus promete: quando você se afastar para a direita ou para a esquerda, uma voz atrás de você dirá: este é o caminho, ande por ele. Mas quantos de nós estamos realmente atentos para essa orientação? Nosso coração pode estar fechado para essa voz por causa das feridas do passado, traumas
ou mesmo por uma teimosia que nos impede de aceitar o que precisa ser mudado. O Espírito Santo não grita, não impõe. Ele fala com gentileza, com amor, com paciência. Por isso, precisamos aprender a silenciar o barulho interno para perceber sua direção. O exemplo de Samuel, ainda criança, nos ensina como ouvir e responder. Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. 1 Samuel 3:10. Essa atitude de humildade e prontidão transforma vidas. Quando começamos a dar atenção a essa voz, descobrimos que ela aponta para a nossa verdadeira identidade, para os valores e propósitos que Deus plantou em nós desde o nascimento. Essa escuta ativa cura a cegueira interior, pois traz clareza para o que antes era confuso e escondia a dor que não queríamos enfrentar. O convite do Espírito é para que paremos de correr atrás de respostas externas e voltemos nossos ouvidos para dentro, para o lugar onde Deus deseja operar a verdadeira transformação. Aprender a ouvir o Espírito é aprender a caminhar na luz da verdade, mesmo quando tudo ao redor parece escuro. E quando o coração finalmente se rende e escuta, nasce uma paz inexplicável que começa a curar as feridas mais profundas. O silêncio interior, muitas vezes, não é paz, mas um vazio profundo que corrói lentamente a alma. Quando ignoramos nossa essência, abrimos portas para a autodestruição sem perceber. Jeremias 17:9 nos alerta: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. O desconhecimento de si mesmo é terreno fértil para escolhas que nos afastam da vida plena. Quantas vezes você se sentiu perdido, como se estivesse vivendo no piloto automático, sem entender o porquê das suas angústias ou comportamentos autodestrutivos? A ausência de autoconhecimento gera cegueira emocional, deixando que padrões tóxicos se enraizem sem resistência, enquanto a alma clama por libertação. O silêncio interior é o preço caro que pagamos quando evitamos encarar nossos medos, traumas e verdades ocultas, permitindo que eles se tornem mestres das nossas decisões. Na parábola do filho pródigo, vemos o vazio que o afastamento da casa do pai trouxe para a sua vida. O retorno só foi possível quando ele se reconheceu e confrontou seu próprio coração. Ignorar o chamado para conhecer-se é como construir uma casa sobre a areia. A tempestade da vida a derrubará inevitavelmente. Somente o despertar para si mesmo, com coragem e humildade, pode quebrar essas correntes invisíveis que aprisionam o ser. O silêncio interior é um alerta. Ele chama para uma escuta ativa, para uma busca profunda que somente o Espírito Santo pode guiar e revelar. Quando nos permitimos a verdadeira autoexploração, abrimos caminho para uma vida renovada, fundamentada na verdade e na liberdade. Por isso, o convite é urgente. Não deixe que o preço do silêncio destrua sua vida. Ouça, conheça-se e permita que Deus traga cura ao seu interior. Muitas vezes, as maiores correntes que nos aprisionam são invisíveis aos olhos. São as feridas não curadas, os medos antigos e as mágoas profundas que carregamos dentro do coração. Essas prisões internas moldam nosso comportamento, roubam nossa paz e nos afastam do propósito divino. Em 2 Coríntios 12:7, Paulo fala sobre um espinho na carne, uma luta constante que o limitava, mostrando que até os servos de Deus enfrentam batalhas interiores que precisam ser identificadas e enfrentadas. O sofrimento emocional tem raízes que, se não forem reconhecidas, continuarão a florescer em dores repetidas e padrões destrutivos. É necessário coragem para olhar para dentro,
para as sombras que preferimos evitar. Você já sentiu que algo dentro de você bloqueia sua felicidade, sua confiança, sua fé? Muitas vezes essa barreira é fruto de prisões invisíveis, que se manifestam em ansiedade, depressão ou amargura. Essas raízes podem estar escondidas em traumas do passado, rejeições, culpas ou mentiras que foram implantadas contra nós desde cedo. Mas a verdade é que Deus quer libertar você dessas cadeias. Jesus veio para libertar os oprimidos, Lucas 4,18, e essa promessa inclui libertação emocional, cura interior e restauração de toda a vida aprisionada pelo sofrimento. Identificar essas raízes é o primeiro passo para quebrar o ciclo de dor e abrir espaço para a transformação genuína. É um processo que exige entrega, oração e o poder do Espírito Santo. Não permita que essas prisões continuem governando sua vida nas sombras. Traga luz para o que está oculto e a cura virá como um rio que lava toda a sujeira e restaura a alma sedenta. Quando você se permite olhar para dentro, guiado pelo amor de Deus, começa a experimentar um renascimento, uma liberdade que transcende as circunstâncias externas. Este é o momento de romper as correntes invisíveis que te seguram e abraçar a vida abundante que Jesus prometeu. A libertação é possível e ela começa no reconhecimento e na entrega sincera. O rancor é uma prisão silenciosa que corrói a alma e impede a verdadeira liberdade espiritual. Guardar mágoas é como beber veneno esperando que o outro morra. Na verdade, quem sofre somos nós mesmos. O perdão é o antídoto divino que quebra essas correntes invisíveis. Jesus, na cruz, nos deu o maior exemplo de perdão ao clamar: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Perdoar não é um sinal de fraqueza, mas de força e alinhamento com o coração de Deus. O perdão liberta o coração do peso do passado, desfaz o nó da amargura e abre espaço para o amor e a paz fluírem. É um processo que começa na decisão consciente e é sustentado pela graça divina. Muitos vivem aprisionados ao passado, revivendo dores que já foram superadas, mas o perdão quebra esse ciclo e traz renovação. Sem perdão, a ferida permanece aberta e o sofrimento se perpetua. Perdoar não significa esquecer ou justificar a ofensa, mas escolher não ser mais escravo do que nos feriu. É uma libertação interna que reflete diretamente na nossa saúde emocional e espiritual. Deus nos chama a perdoar assim como Ele nos perdoa, Efésios 4:32. E essa atitude o libera não só quem perdoa, mas transforma o ambiente ao redor, restaurando relacionamentos. Quando perdoamos, rompemos cadeias e abrimos portas para a cura profunda, para um reencontro com a paz que só o Espírito Santo pode conceder. O perdão é uma ponte para a liberdade, um caminho para viver sem o peso do ódio e da amargura, e um passo decisivo para uma vida plena e abundante em Cristo. Hoje, escolha liberar o perdão e experimente o poder transformador que somente Deus pode operar no coração ferido e preso. Muitas vezes, somos nossos maiores inimigos. A autossabotagem se manifesta em pensamentos, atitudes e escolhas que, mesmo inconscientes, nos impedem de avançar. O autoconhecimento é a luz que ilumina essas áreas escuras dentro de nós. A Bíblia nos mostra o caminho para esse despertar. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmo 139, 23. Essa profunda autoavaliação é o primeiro passo para a libertação. Sem essa consciência, permanecemos reféns do mesmo ciclo, sofrendo as mesmas dores. Romper com a autossabotagem exige coragem para encarar a verdade, sem máscaras ou desculpas. É um convite para nos despir das ilusões que criamos e abraçar a realidade com honestidade.
O Espírito Santo age como um revelador, trazendo à luz o que está oculto no coração. Ele nos guia no processo de transformação interior para que possamos escolher o caminho da vida. Jesus, ao chamar seus discípulos, também nos chama para essa jornada de autoconhecimento e renovação, pois só conhecendo a nós mesmos podemos seguir em liberdade. O autoconhecimento é um ato de amor próprio e reverência a Deus, que nos criou com propósito e valor únicos. Ele nos convida a viver em plenitude, longe das armadilhas da mente e do coração. Esse processo nos habilita a substituir pensamentos negativos por promessas divinas e atitudes limitantes por ações guiadas pelo Espírito. Romper ciclos não é simples, mas é possível quando buscamos a verdade que liberta e nos apoiamos na força do Senhor. Ao avançar nessa jornada, passamos a viver uma vida consciente, poderosa e alinhada com o plano de Deus para nós. A verdadeira restauração só acontece quando o espírito encontra liberdade. Muitas vezes, cargas invisíveis e influências espirituais negativas mantêm o coração preso ao sofrimento e à derrota. A Bíblia nos lembra: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Essa libertação só pode vir pela obra poderosa de Jesus Cristo, que quebra todas as amarras. A libertação espiritual não é apenas um conceito, é uma experiência real e transformadora que abre portas para a cura interior e a renovação da alma. Sem essa libertação, continuamos presos a traumas, mágoas e hábitos que nos destroem silenciosamente, mesmo sem perceber. É no quebrantamento e na entrega total que o Espírito Santo pode agir profundamente, trazendo luz onde havia trevas e vida onde havia morte. Cada passo na libertação é um passo em direção ao encontro com o propósito divino, onde a alma encontra descanso e a mente clareza. O inimigo tenta nos manter em cativeiro, mas Deus oferece a chave para romper todas as prisões espirituais que nos afligem. A restauração verdadeira envolve também perdoar, soltar o passado e permitir que Deus reescreva a nossa história com misericórdia e poder. Quando a libertação acontece, o vazio interior se preenche com paz, esperança e um novo desejo de viver plenamente. Essa transformação profunda só é possível com a ajuda do Espírito Santo, que nos guia para a plenitude e a verdadeira liberdade. Ao buscar essa libertação, tornamo-nos testemunhas vivas do poder restaurador de Deus, capazes de inspirar outros a trilhar o mesmo caminho. A batalha espiritual não termina com a libertação. Ela exige vigilância constante para manter a mente e o coração firmes na verdade e no propósito de Deus. É comum que a velha programação do medo, da dúvida e da culpa tente ressurgir, tentando nos puxar de volta às prisões emocionais e espirituais do passado. Paulo alerta: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. A oração e a vigilância são ferramentas essenciais para manter o alinhamento interior. Manter o coração cheio da palavra de Deus é como reforçar as muralhas do nosso espírito contra os ataques do inimigo e as distrações do mundo. A renovação diária da mente, conforme Romanos 12:2, nos impede de nos conformarmos com os padrões antigos que nos limitavam e nos feriam. O alinhamento entre mente e coração promove paz interior, clareza nas decisões e resistência contra as tentações que antes nos dominavam. A constante entrega a Deus, somada à disciplina espiritual, cria um ambiente interno fértil para crescimento e renovação contínua. Assim, permanecemos firmes, não apenas libertos, mas vitoriosos, prontos para viver a vida abundante que Jesus prometeu. A fé é a força invisível que move montanhas, que rompe grilhões e que abre portas onde só há paredes fechadas. Quando falamos de fé inabalável,
Nos referimos à confiança absoluta na fidelidade de Deus, mesmo quando não vemos saída ou solução. Hebreus 11 nos apresenta heróis da fé que, contra todas as probabilidades, conquistaram a vitória porque não desistiram. A fé não é apenas um sentimento, mas uma decisão diária de manter os olhos fixos no Deus que prometeu jamais nos abandonar. Essa fé tem poder para quebrar as barreiras internas do medo, da dúvida e da incredulidade que tantas vezes nos aprisionam. Jesus disse: "Tudo é possível àquele que crê." Marcos 9:23. Essa promessa revela que a fé verdadeira transforma o impossível em possível. A fé inabalável nos impulsiona a agir, mesmo diante do desconhecido, e nos sustenta na jornada de restauração e renovação. É pela fé que conseguimos resistir aos ataques do inimigo, permanecer firmes em meio às tempestades e avançar sem temor. Quando a fé domina o coração, as correntes do passado se quebram e a liberdade interior se torna uma realidade constante. Essa fé se fortalece na intimidade com Deus, na leitura da palavra, na oração fervorosa e na comunhão com outros crentes. Por fim, a fé inabalável não só transforma a nossa vida, mas também acende uma luz que inspira outros a buscarem a mesma libertação. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento do vídeo você sentiu algo queimando dentro do seu peito, então não ignore isso. É o Espírito Santo te chamando para algo maior. Aqui, você não vai encontrar apenas vídeos. Vai encontrar direção, confronto, consolo e renovo para sua alma. Então se inscreva agora no canal e ative o sininho das notificações, porque os próximos vídeos podem ser exatamente o que vai salvar a sua história. E talvez seja o vídeo que alguém que você ama está precisando ouvir. Você não veio até aqui por acaso. Algo novo já começou.